Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo para falar aqui sobre os conhecimentos que eu venho aprendendo nos meus estudos, e hoje a gente vai estar falando sobre os 4 pilares de um negócio de sucesso e também de um CEO de sucesso, né? O que um CEO teria ali que dar prioridade dentro da empresa para fazer ela crescer e ser sustentável. É importante também falar que o livro que eu vou estar falando aqui é o que o CEO quer que você saiba, que é um livro que eu estou lendo ultimamente e é muito bom. Ele passa conceitos bem práticos ali. O primeiro pilar sendo o de clientes. Ele diz que os clientes são a alma do negócio, que sem clientes o negócio não existe. Portanto, você tem que ter em mente a crença de que o seu negócio existe para satisfazer o seu cliente, para servir o seu cliente. Então você tem que ter ali como seu líder o seu cliente. Você tem que buscar ali agradar ele, fazer de tudo para tornar a experiência dele cada vez melhor. Mas aí como que você faz isso, né? Existem muitos meios de você conseguir conhecer o seu cliente, né? Que no fundo você precisa disso. Você precisa de criar um certo conhecimento sobre o seu cliente, você precisa de aprender sobre ele. Você pode usar ferramentas que existem, numéricas, né, que vão te dar um parâmetro muito sólido sobre aquilo que você realmente precisa de focar. Mas ele diz também de uma coisa que é primordial, que em negócios, quando costumam ficar muito grandes, ou até em negócios pequenos, as pessoas costumam negligenciar isso, que é a proximidade que o CEO deve ter com o cliente de verdade. Ele diz aí até alguns exemplos de empresas muito grandes que o CEO sai de dentro da empresa e vai lá próximo ao cliente e fica dentro das lojas, talvez, conversando com os clientes, não se mostrando sendo o dono da empresa, mas para pegar ali o feedback real de o que as pessoas acham sobre o negócio, quais são as dores que elas têm. Ele fala também muito de reparar ali o comportamento das pessoas, tanto o comportamento de compra, quem compra o seu produto, por que ele compra o seu serviço, reparar ali nos princípios que existem dentro daquilo, mas principalmente em quem não compra, que é o cliente ali que você tem que conquistar também, né? Você reparar ali por que ele não comprou, o que não foi legal na sua loja, talvez alguma coisa que você está fazendo com intenção de melhorar está acabando piorando. Então o CEO tem que ter todo esse conhecimento amplo sobre o seu negócio. Ele diz que o cliente ele só precisa de um bom motivo para comprar com você. Existem pesquisas que dizem que conquistar um cliente novo, que vender para um cliente novo, é até 7 vezes mais caro do que vender para um cliente que já é seu cliente, né? Ele já comprou algum produto seu ou até aquele mesmo produto ali. Você conseguir vender novamente para um cliente que já é seu é até 7 vezes mais barato do que você conseguir um cliente novo. Então essa parte de fidelização de cliente, de realmente tratar o seu cliente como o seu chefe ali, como quem vai fazer a sua empresa prosperar, é primordial. Como segundo pilar ali de uma empresa sólida, ele destaca a geração de caixa. Uma empresa deve ser capaz de gerar caixa. A geração de caixa é uma boa métrica para você medir se sua empresa realmente é uma empresa boa ou ela precisa de fazer alguma alteração. Porque a geração de caixa, o que é o caixa, né? O caixa é o tanto de dinheiro que entra na sua empresa e o tanto de dinheiro que sai em um determinado período, né? Quanto mais dinheiro circula na sua empresa, melhor. Mas aí você tem que tomar alguns cuidados com a sua gestão ali de caixa, né? Ele diz que o CEO sempre deve perguntar se a geração de caixa da empresa está sendo suficiente, quais as fontes ali de geração de caixa que a sua empresa tem. Você avaliar dentro dessas fontes quais são as melhores, quais que mais geram caixa sem precisar de muito esforço, e quais são as piores e focar nas melhores, e principalmente como esse caixa que a sua empresa gera está sendo aplicado, né? Porque dinheiro em caixa é dinheiro que tem potencial de gerar mais dinheiro, mas isso se ele for administrado de forma inteligente, né? Ele diz que o caixa da empresa é o oxigênio da empresa, né? O que mantém ela viva. Então por isso você tem que tomar muito cuidado com o caixa da sua empresa. Ele tem o potencial de multiplicar, também de crescer,
tudo que você vai dar rumo para sua empresa, você usa o caixa. Então ele destaca que a gente deve ter um cuidado muito especial com a relação de dinheiro que a empresa deve e dinheiro que a empresa tenha a ver, né? Que ela vende aqui com um prazo e compra aqui e pega dinheiro aqui com um prazo, ou compra com algum fornecedor com um prazo, né? Você deve manter isso equilibrado, porque se você começar a dever muito e não ter para receber, ou talvez você deve no curto prazo e tem para receber no longo prazo, aqui no presente a sua empresa vai ter uma queda de caixa e isso pode ser muito perigoso, fazendo você ter que tomar mais dívida na empresa, ou com uma administração muito ruim pode até chegar a quebra da empresa mesmo. Destaca ali conceitos como margem bruta e margem líquida. Margem bruta é a margem da empresa antes de juros e impostos. Então é ali a margem mais operacional da sua empresa. E a margem líquida é a margem que realmente é o lucro, né? Depois que você pagou tudo, quanto que sobrou de uma operação ali, de um produto. Como terceiro pilar, ele aponta ali o ROIC, que é o retorno sobre capital investido, né? Que é o quanto que você coloca de dinheiro na sua empresa e o quanto que ela consegue multiplicar aquilo para te retornar. Aí esse capital investido pode ser próprio ou de terceiros, né? Normalmente essa métrica do ROIC ela é usada para avaliar a capacidade que o CEO tem, né? Então, quanto maior o ROIC da empresa, é visto pelo mercado como ele sendo um bom profissional. Coisas que o CEO tem que ter em mente ali é que a margem é multiplicada pela velocidade que você gira aquele determinado produto ou serviço. Então, se você tem um produto com uma margem maior, mas que demora mais tempo para passar pela sua empresa e se transformar realmente em lucro, não significa que ele vai ser melhor do que um que tem uma margem menor, mas que cicla muito rápido. E o retorno do ROIC ele deve ser no mínimo superior ao que custa tomar um empréstimo, né? Então, tomar um empréstimo varia muito, né, da taxa de juros ali do mercado onde você está, mas esse ROI que normalmente deve ser pelo menos maior do que a taxa básica de juros, né? Que no nosso caso a Selic. Quarto pilar e último é o crescimento. Uma empresa para ser saudável ela tem que estar em constante crescimento, né? Porque uma empresa que não está crescendo ela está fatalmente morrendo. Uma empresa que não cresce é uma empresa que normalmente precisa de estar cortando ali gastos, o que tira um pouco da previsão de carreira dos seus funcionários, espantando ali os melhores profissionais da sua empresa. E espanta os melhores profissionais, sua empresa fica pior, você tem que cortar mais gastos e isso vai se tornando um ciclo destrutível na sua empresa. Já empresas de alto crescimento formam o contrário disso, que seria uma empresa que cresce, é uma empresa que dá perspectiva de futuro aos seus funcionários, perspectiva de carreira dentro da empresa, e isso atrai bons profissionais. E com bons profissionais trabalhando para você, você consegue fazer que sua empresa comece a crescer cada vez mais, assim, gerando um ciclo virtuoso, né? Mas o crescimento da empresa não pode ser a qualquer custo, ele tem que ter uma mínima lucratividade em cima daquele crescimento, né? Um crescimento de empresa saudável, ele deve ser rentável, ele deve ter uma rentabilidade acima de títulos ultra seguros, porque senão não faria sentido, né? Você está investindo numa empresa, sendo que você poderia ganhar mais do que isso investindo em títulos de segurança muito alta. Ele deve ser orgânico, ele deve acontecer aos poucos, durante o tempo, evitar crescimento meteórico, que isso pode desestabilizar a sua empresa e acabar causando uma crise interna. Tomar cuidado com o crescimento forçado, por exemplo, abaixando muito as margens, porque isso pode até minguar um setor inteiro, dependendo do tamanho da sua empresa. Se você começa a baixar muito a margem de algum produto para conseguir crescer, ganhar participação de mercado, você pode fazer com que seus concorrentes também abaixem muito o preço para não perder a participação que eles têm de mercado, e isso pode abaixar o lucro de todo mundo e minguar o mercado inteiro por um determinado tempo. Então, o crescimento ideal é um crescimento sustentável ao longo do tempo, né? Sendo gerado de forma orgânica. O crescimento ali ele pode ser focado em duas áreas diferentes.
o que podemos fazer para produzir mais e o que fazemos para vender mais. Você pode focar em cima desses dois tipos de abordagem diferente ainda. Qual é a oportunidade melhor tá onde, né? Para encontrar a oportunidade de crescimento, ele dá aqui 4 perguntinhas que a gente pode fazer. Como podemos fazer para satisfazer uma necessidade existente em um cliente existente? Quais novas necessidades podemos satisfazer em clientes existentes? Devemos ir atrás de novos clientes com necessidades novas. Como fazer para vender mais para os clientes que a gente já tem, né? Que é ali o que eu falei lá atrás, de que um cliente que já é seu, ele pode ser até 7 vezes mais barato vender para ele, né? Então eu acho que essas foram os 4 pilares ali que o autor deu no livro dele, que eu achei interessante trazer aqui. E o vídeo dessa semana foi esse. Eu ando aprendendo bastante aqui com esses vídeos, e esse é o principal objetivo do canal, né? Que é eu aprender esses conceitos que são muito importantes para mim. Estou usando isso aqui como uma estratégia de aprendizado realmente, né? Ensinar, seja para alguém ou para um vídeo de YouTube assim, ajuda muito a fixar esses conhecimentos na cabeça. E até o próximo vídeo semana que vem. Falou!